Olá, muito boa tarde. Hoje damos seguimento ao seminário Relep Observare em Debate, uma parceria do Núcleo de Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, do Observare, grupo de pesquisa de estudos empíricos e aplicados em religião e religiosidades, e do Relep, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Na tarde de hoje, nós vamos fazer o encerramento desse ciclo de debates, de palestras que estamos a desenvolver desde o mês de agosto de 2020. Tivemos como temáticas pentecostalismos e política no Brasil, religião e meio ambiente, pentecostalismos e catolicismos no Brasil, pentecostalismos e gênero, pentecostalismos e indústria cultural, e hoje trataremos do tema pentecostalismos e esfera pública. E para debater sobre esse assunto, nós vamos contar com a presença do professor Drance Elias, da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e do professor Alberto Almeida, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A nossa transmissão ela está disponível pelo Facebook do Relep, então vocês podem compartilhar, fazer a divulgação dessa live nas suas redes sociais, e os comentários também vão estar disponíveis no chat. Cada um dos professores terá entre 15 e 20 minutos para fazer a sua explanação e, em seguida, nós abriremos um debate. Eu quero saudar ao professor Drance, ao professor Alberto Moreira, agradecer a presença deles aqui e desejar um excelente debate. Vamos iniciar com a fala do professor Drance Moreira. Drance Elias, da Universidade Católica de Pernambuco. Ok, boa tarde a todos. É um prazer estar na Rede Relep, contribuindo com esses debates e finalizando esse processo com vocês. Eu desenvolvi 3 tópicos e vou fazer as minhas colocações lendo esses tópicos dentro do tempo que nós temos, para depois gerar algumas reflexões a partir da participação de todos vocês aqui presentes. Primeiro tópico é religião e cidadania. A teologia da libertação dos anos 80 aprofundava a relação religião e política pelo caminho formativo e buscava integralizar por esse prisma a relação fé e vida. A bandeira da cidadania no Brasil minava cada vez mais o campo religioso cristão, pois fé e vida caminhavam para expressar mais compromisso efetivo com a vida. Apesar da atitude de resignação muito criticada por sua presença na religião, o campo religioso brasileiro, por sua história, não se manteve inerte em relação à busca por direitos fundamentais. No Brasil de hoje, se expressa com mais vigor a importância do fator religião na construção de uma cidadania concreta. A função social da religião não se ancora mais na ideia de ser ópio, como talvez ainda assim se pense. Por exemplo, ela incrementa a oportunidade de um morador da comunidade participar de alguma associação. E isso fortalece laços de solidariedade que se expressam pela centralidade das igrejas e cultos como referências no desenvolvimento da capacidade de inclusão social. Nessa perspectiva, se percebe certa abertura das religiões, sobretudo cristãs, em aceitar parcerias com o Estado através de políticas sociais destinadas à valorização do humano, principalmente em lugares em que sua fraca presença é profundamente sentida. O Estado tem demonstrado abertura para o relacionamento com as instituições religiosas, por exemplo, por meio da participação destas em projetos e programas sociais nos quais o Estado expressa a importância do engajamento dessas instituições com suas lideranças na condução dos mesmos. Isso encoraja os crentes em suas comunidades a se manifestarem também de forma política, porque hoje há uma significativa leitura de compreensão acerca da importância das políticas públicas. E o que faz uma determinada confissão religiosa se unir na participação em políticas públicas é sua percepção acerca da dura realidade de vida das pessoas a quem de fato se destina atividades, e também a sua percepção acerca da razão de ser do próprio Estado
que é assegurar a realização do bem comum. E o que seria este senão um conjunto de condições que permitam a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade da pessoa humana. Essas condições são de ordem moral, intelectual e constitucional. Historicamente, essas condições chegaram mais através desencadeadas pela sociedade civil do que simplesmente por ser garantias constitucionais. Assim, voltar-se para o outro, as religiões bem sabem, é condição primordial de fazer fluir a dinâmica cidadã, é condição fundamental da reciprocidade social, é base para um fazer político numa perspectiva pública e democratizante. As religiões percebem bem tudo isso como valor e têm demonstrado abertura à participação. As religiões sabem mais hoje do que ontem da importância do cultivo da democracia. Mas a cidadania, é claro, não se verifica e nem se reduz a essa via de relacionamento, no caso entre religião e Estado. Pode-se avaliar a eficiência dessa relação, até porque o interesse da cidadania, levado a cabo pelas religiões, não pode ser medida tão somente pela abertura destas a projetos ou programas advindos do âmbito estatal, mas, sobretudo, por seu avanço de mudança de mentalidade através da qual se pode verificar mudança real na forma da consciência religiosa. As contribuições das religiões verificada na prática acerca do processo de exercício da cidadania chega a atuar em lugares fortalecendo a perspectiva do relacionamento dos sujeitos, e que o Estado ainda vê bastante dificuldade em estar. É só fazermos a pergunta: como avaliamos a presença do Estado nas favelas do Brasil? Em muitos casos, para o usufruto da condição cidadã nesses lugares, decorrente das políticas públicas formuladas pelo Estado, os braços das religiões, das igrejas, se constituem em mediação prescindível. Face ao exposto, o meio religioso pode ser questionado como possibilidade da conquista da cidadania, por ser muitas vezes avaliado sob o prisma do interesse pelas coisas internas referente ao especificamente religioso, como, por exemplo, mudança de denominação e conversão religiosa. Por outro lado, o fator religião pode estar acelerando essa conquista, uma identificação das religiões com as grandes demandas que se colocam para além de suas necessidades específicas, e que dizem respeito mais coletivas e abrangentes aos espaços de pertencimento. Poderíamos citar a questão da participação política como um valor e que, no momento atual, perpassa, por exemplo, o campo do evangelismo sem grandes problemas, pois o interesse pela política tem batido à porta também das necessidades do mundo religioso. Na verdade, tal interesse nunca esteve ausente das intenções religiosas, mas os motivos de hoje se expressam diferentes. Desse modo, é possível afirmar que alguns segmentos profissionais do campo protestante, ao lado dos católicos, ampliaram sua participação no debate público, ajustando sua visão ética a uma linguagem mais secularizada. E assim, passaram a ter um novo e significativo papel na formação da cidadania brasileira, na condução da atividade parlamentar e na produção de novas leis. De tudo isso, até aqui refletido, concluímos que a cidadania é uma construção permanente que se dá através de nossa ação em combate. Também permanente contra qualquer tipo de ação e atitude que negue a vida, o direito, a liberdade, bem como tudo aquilo que já foi conquistado com muita luta. Para isso é preciso, então, ter bem claro, no nível da consciência, o direito e o dever de ser cidadão. E mais que isso, exercer tudo participando ativamente das diversas formas de organização da sociedade. E a religião é uma dessas formas de organização da sociedade e que esta se abre e se oferece, mas sempre numa perspectiva libertária, que sempre foi a perspectiva histórica do processo de construção que denominamos por cidadania. Ponto 2. Religião, política, cidadania e esfera pública. Na relação entre religião e política, hoje,
tem nos chamado a atenção à questão, então, da participação política. Sabemos de antemão, podem os motivos expressarem bem diferentes, mas vale observar, antes de tudo, que a separação entre igreja e Estado foi durante muito tempo compreendido necessariamente como exclusão de todas as formas religiosas da esfera pública. Faço referência aqui a uma citação de Chantal Mouffe, dizendo: é a ideia de identificar a política com o Estado e o Estado com o público que tem levado à ideia equivocada de que a separação entre igreja e Estado significa a relegação absoluta da religião ao privado. Não acho que esta concepção possa ser defendida. Na medida em que atuem nos limites constitucionais, não há qualquer razão pela qual os grupos religiosos não deveriam poder intervir na arena política para pronunciarem-se em favor ou contra certas causas. Certamente, muitas lutas democráticas têm sido informadas por motivos religiosos, e a luta pela justiça social tem, com frequência, sido fortalecida pela participação de grupos religiosos. Para muitos cristãos hoje, a política não se reduz à manipulação dos indivíduos, não se limita a manifestações retóricas e abstratas sobre o interesse popular e nem se identifica com práticas de carreirismo profissional. A política que se acredita valoriza a tomada de decisões diretamente pelas populações concernidas de modo transparente e participativo. Assim, na perspectiva da reflexão que toma a relação religião, política e pública, entende que a política é, acima de tudo, a capacidade de realização de alianças transparentes, feitas em função do bem coletivo e fundadas nos princípios da justiça social. Para que tais alianças não sejam manipuladas por interesses particulares e corporativistas, é imprescindível que as negociações entre indivíduos, entre grupos e entre instituições politicamente representativas se apoiem em reciprocidades mutuamente significativas. Daí que a esfera pública não pode ser pensada, portanto, como um espaço vazio em nossa maneira de ver. Ela deve ser tratada como um fluxo de interações discursivas que carregam as incertezas, as aspirações, os medos e as esperanças de falantes e ouvintes. A invenção do pacto social, a partir desse sistema de interações imediatas, constitui um mecanismo de contra as tentativas de privatização do espaço público, de outro a favor da generalização das solidariedades afirmativas. É importante proporcionar ao excluído não apenas o direito a partilhar os frutos da riqueza social, mas que lhe seja dada, igualmente, a oportunidade de retribuir o bem público recebido com iniciativas socialmente solidárias, mesmo que essas contrariem os interesses dominantes. Para que a política apareça como democracia direta e participativa, é necessário assegurar ao excluído o direito à oportunidade de receber, mas também de retribuir, de participar, de inventar, de intervir, de criar bens sociais e forjar vínculos duradouros, recuperando o sentido da vivência comunitária e democrática. Mais uma vez, vale destacar o que disse Chantal Mouffe, acima citada. Não há qualquer pela qual os grupos religiosos não deveriam poder intervir na arena política para pronunciarem-se em favor ou contra certas causas. Afinal, o que se deseja preservar como valor maior senão o direito e o exercício da cidadania? E esta, sabemos, consiste fundamentalmente na consciência de direitos democráticos, na prática de quem está ajudando a construir os valores e as práticas democráticas. Segundo item, pentecostalismo e a esfera pública. Antes de tudo, aliás, o terceiro item. Antes de tudo, partilho da noção de esfera pública de Paula Monteiro, que, por sua vez, tem como referência e aproximação o conceito de Habermas. Diz ela que o referido autor trata sua compreensão de esfera pública como um conjunto de configurações de visibilidade, constituídas por meio de controvérsias públicas. No paradigma habermasiano,
Isso significa que as controvérsias se tornam o equivalente funcional da visibilidade, e esta um fator preponderante da produção de legitimidade social. Desse modo, se a legitimidade não é pensada como uma qualidade dos sujeitos, mas como a resultante de um processo discursivo, o mapeamento das controvérsias se torna um instrumento útil para a compreensão dessa dinâmica. Fim da citação da Paula Monteiro. Continuar falando de modo genérico, faço a opção por tomar como foco reflexivo dessa relação entre religiões e política, e mais especificamente as expressões denominadas de neopentecostais. Adianto ainda que também opto por uma linha de abordagem mais positiva, como fiz, por exemplo, acima, nessa reflexão mais genérica sobre religião e política. Sobretudo porque tomo como referência falar a partir da ótica dos fiéis, porém não menos crítico quando necessário. Como disse Patrícia Birman, em vez de devotos de santos locais, de mães de santo humildes, de folias de reis e festas do divino, irrompe nos espaços públicos uma modalidade de participação religiosa que remete os pastores da igreja à política e seus poderes, aos negócios, ao dinheiro, à mídia e ao sexo. Fim da citação da professora. Posto isso, começo afirmando pelo discurso evangélico pentecostal. Para os neopentecostais, por exemplo, religião e política não é mais realidade do mal, embora não estando no mesmo patamar em termos de interesse por parte do discurso evangélico em ressignificá-lo, ambos gozam de uma melhor posição hoje do que antes da década de 80. A ressignificação da política, no sentido de incentivar positivamente o exercício da cidadania, para além do compromisso com o espaço de pertencimento religioso, hoje está muito visível. E visibilidade tem sido estratégico para as diversas expressões de pentecostalismos brasileiros. Em se tratando de sua abertura a uma participação eleitoral, por exemplo, em que candidatos pastores se apresentam na disputa e os fiéis respondam positivamente a essa relação, tem sido um sinal de significativa mudança em termos de valor para com um âmbito em que, até o início da década de 80, não era expressivamente problematizado com interesse pela hierarquia eclesiástica dessas igrejas. Se bem que, por essa época, o interesse maior que estava perpassando sistematicamente os cultos no dia a dia não era um novo significado que deveria ter a política, e sim um novo significado ter a relação fé, dinheiro, igreja, haja visto a grande adesão dos pobres aos três eixos fundamentais do discurso religioso evangélico neopentecostal: cura divina, exorcismo e prosperidade. A política foi se impondo em meio ao processo como um fator de importância, na medida em que a instituição religiosa lentamente avaliava que seu crescimento não poderia prescindir de sua representação em instâncias de significativa participação política, como aquelas que só por meio de eleição se é capaz de chegar. O reconhecimento dos neopentecostais na participação política, por meio da eleição, não custaria muito a chegar, como observa Leonido Campos. Ele diz: a chegada desses novos pentecostais ao campo político foi precedida tanto pela criação de novas representações ideológicas, como por um descontentamento com as maneiras tradicionais de os evangélicos fazerem política no Brasil. Durante muito tempo, líderes pentecostais consideravam suja a atividade política, denunciavam os candidatos de porta de templo que apareciam apenas em épocas de eleições e que, depois de eleitos, se fechavam aos interesses das bases que os elegeram ou simplesmente fingiam atendê-los dando o nome de seu
Tanto a noção de política levada a cabo por evangélicos neopentecostais foi, durante muito tempo, construída sobre a força representacional do demônio, a atividade política foi, durante muito tempo, considerada, então, atividade suja, como foi colocado aqui na citação do Leonildo, porque também era atividade do demônio. Na década de 90, o bispo Macedo, na Igreja Universal do Reino de Deus, apontava que a possessão demoníaca, além de estar ligada à questão do pecado, se revelava nas doenças, o que ainda se tem verificado como uma constante na vida cotidiana de muitos fiéis que chegam à igreja. À época, o bispo apresentava uma relação que continha sinais aos quais ele, segundo ele, eram sintomas há muito identificados. Então, ele cita vários, né, como nervosismo, dor de cabeça, insônia, desmaio, desejo de suicídio, doenças cujas causas os médicos não descobrem, visões de vultos, etc. Seria, portanto, por intermédio do exorcismo, que toda essa situação teria que ser transformada, imprimindo uma saída por completo de quem vinha causando tantos atos de danação sobre o corpo, sobre a vida. Por essa razão, normalmente os pastores ainda insistem em afirmar em suas pregações que os médicos não conseguem entender o mal de que se sofre, pois este é de origem espiritual. Na existência das coisas, o diabo, conforme o discurso oficial da instituição, manifesta sua alma. Por isso, tranca a vida ou tranca a rua. É preciso, então, destronar o capeta do poder que lhe é inerente. Dessa forma, a política não estaria de fora desse discurso e como realmente não esteve. Basta lembrar a campanha presidencial de 89, a candidatura Collor, não era apenas da IURD. Todos os pentecostais, conforme registraram Mariano e Pierucci, encaravam Lula como a presença do próprio demônio. E Collor, o enviado de Deus para lutar contra a corrupção. Mas isso ficou. Será que ficou mesmo? O processo de ressignificação das coisas no espaço neopentecostal consolida sempre mais o jeito de pensar dessa expressão religiosa. O universo religioso evangélico brasileiro, classificado nessa tipologia, fortalece a institucionalidade dessa experiência e congrega mais do que divide. Essa institucionalidade, como algo de interesse dessas religiões, passa, primeiro, pelo fortalecimento das teias linguísticas simbólicas, que precisam ser refeitas para uma melhor relação do fiel com o mundo, com a igreja, com Deus. Deus, mundo, igreja, política, a noção do bem e do mal, que na experiência religiosa, sobretudo cristã, são sempre símbolos positivos na vida interior das pessoas. O foco hoje colocado nesses exemplos simbólicos se deve a todo um processo de desgaste sofrido pelos mesmos em decorrência de uma praxe religiosa centralizadora, autoritária e violenta com Deus, o mundo e as pessoas. Esse processo de ressignificação parece muito estratégico, em face de uma conjuntura de sociedade que nós estamos vivendo, e do campo religioso em permanente confronto, por conta de toda uma perspectiva de expansão, de crescimento, de desenvolvimento institucional. Da participação política eleitoral na escolha de candidaturas que agrega a comunidade evangélica de uma determinada localidade, à participação em marchas, campanha pela paz, contra a fome, a visibilidade dos evangélicos pentecostais e neopentecostais sinalizam a conquista. Mesmo que essa novidade esteja sob o controle dos pastores por meio do discurso e da forma de organização, uma posição frente à realidade não muito comum se levarmos em conta que, no dia a dia do pertencimento religioso, os fiéis focam sua preocupação mesmo na busca por resolução de coisas imediatas, como exorcizar demônio que impede a vida de prosperar. A cidadania evangélica neopentecostal, se sabe, é a luta por prosperidade. Esse é o lastro por sobre o qual se
de muitas denominações que, para fugirem do determinismo de uma imagem de um Deus inerte, o ressignificam para compor um novo tempo. O tempo da representação de um Deus que exige mobilidade do fiel a fim de desfrutar dos propósitos divinos que se encontram ao seu alcance desde que se sacrifiquem. Concluindo, disso tudo se conclui que a cidadania como concepção no âmbito das religiões em tempos atuais tem mudado significativamente. Passa por uma construção permanente que se dá através da ação. E em meio às diversas formas de organização da sociedade, é uma, e, como tal, sabemos, contribui para a auto-organização das pessoas, para empreendimentos comunitários e para gerar uma consciência crítica sobre os problemas e os efeitos negativos produzidos pelo capitalismo. No entanto, organizações religiosas também podem reforçar a lógica do Estado mínimo e a consequente desestruturação dos serviços públicos, com o objetivo de revitalizar a filantropia ou ações mais assistenciais, principalmente em ambientes em que a desigualdade social e econômica é acentuada. O contexto de aumento dos fundamentalismos, fascismos e conservadorismos nos coloca a pergunta urgente pelo papel da religião. Está claro que as religiões têm um importante papel a desempenhar. A questão é se a sua atuação contribuir ou não para fortalecer e ampliar espaços plurais de participação, e se ela tem conseguido ou não atualizar seus valores e princípios, de modo a contribuir para a construção de espaços seguros para a superação de intolerâncias, preconceitos e discriminações. Bom, aqui eu termino a minha fala em cima desses 3 pontos, que me inspirei a partir do eixo pentecostalismos e a esfera pública. No geral, a minha perspectiva é de uma leitura que tem sido positiva quanto ao conjunto do que a gente pode mapear em termos da participação, tá certo, do mundo religioso, sobretudo pentecostal, nas suas diversas expressões, em termos da participação na esfera pública, desde os próprios indivíduos que buscam, de fato, de alguma maneira, fazer valer a sua opinião, mas não somente sua opinião, mas expressar interesse e a influir as instâncias organizativas do Estado para que, de fato, possam ser contempladas em termos de seus interesses, mesmo até que individuais, porque somos cidadãos, mas também, evidentemente, com lastro de pertencimento a que, de fato, inserido dentro de uma determinada experiência religiosa, adquire também, claro, uma visão de cunho mais coletiva em termos da importância de sua participação, de fato, no mundo público, político, na esfera pública, no cotidiano, e se mobilizando. Não se mobiliza apenas pessoas para que elas possam, de fato, prosperar do ponto de vista simplesmente financeiramente. Há um incentivo à mobilização para muitas coisas e que a gente sabe muito bem que elas terminam fortalecendo, tá certo, não só a institucionalidade, fortalece o seu próprio pertencimento, pelo menos nesse âmbito de expressão religiosa. Obrigado a vocês pela oportunidade, pela participação. Professor Drance, muito obrigado. A próxima fala agora é do professor Alberto Moreira, da PUC de Goiás. Professor, por favor. Olá, muito obrigado aos amigos da RELEP, principalmente ao professor Moab César, professora Marina, pelo convite, por estar aqui. Saúdo também o Luiz Américo, o Drance, amigos. E junto com vocês que nos ouvem, tentarei dar aqui alguma contribuição para esse debate tão importante, lembrando, claro, das limitações do lugar de fala de todos nós,
marcados que somos pelas nossas trajetórias, as nossas escolhas teóricas, existenciais e até mesmo de fé. Então, é desse lugar que não vou também me demorar aqui, porque o nosso tempo é reduzido. Vejam bem, na minha opinião, eu acho que os pentecostais sempre estiveram presentes na esfera pública, quer dizer, esfera pública aí do espaço das cidades, da rua, como o Roberto da Mata já colocou, quer dizer, nas praças, essa presença ela é histórica. Só que essa presença que foi ocupando o espaço público, né? O espaço público como uma parte da esfera pública, ela, depois de algum tempo, ela foi se tornando, essa ocupação foi se tornando cada vez mais vigorosa. Então, eu acho que nós devemos aqui falar de dois eventos epocais no sentido que marcam época, que dividem, servem como dobradiças um pouco na história, que para mim, e todo mundo está careca de saber, que primeiro, o crescimento exponencial dos evangélicos no cenário, ou no campo religioso brasileiro, e toda uma penca de consequências que vem com isso. E depois, o segundo evento epocal, para mim, é que os evangélicos, mais tardar, desde as eleições de 2018, substituíram os católicos como o principal agente político no campo religioso. Então, em torno disso, eu vou tentar esmiuçar um pouco alguns pensamentos. Vejam, quer dizer, a partir desse crescimento demográfico acelerado, desde os anos, principalmente 1980, não vamos esquecer que o censo de 1970, ainda dava para todos os pentecostais, protestantes, evangélicos reunidos, mal e mal chegavam aos 5% da população. Então, esse processo que se avoluma, ele se traduziu naturalmente numa maior presença no espaço urbano, no espaço público, mas também numa transformação da consciência das pessoas. Quer dizer, houve uma transformação na autoimagem dos pentecostais, na sua compreensão de mundo, na sua forma como viam e entendiam a si mesmo. E isso a gente vê claramente na arquitetura dos templos. Eu, no interior de Goiás, meu tio era pastor da Assembleia de Deus, num povoado aqui perto, e eu fui acompanhando dentro da família toda essa transformação, né? A gente vê, por exemplo, na estética da IURD, essa mentalidade, uma estética do poder, de uma autoconfiança que a gente dificilmente poderia comparar com meu tio, por exemplo, no começo dos anos 60, ele morando na beira da Belém, Brasília, abrindo ali uma pequena igrejinha, ele e mais algumas famílias. Quer dizer, o peso da importância demográfica foi se traduzindo também, com o tempo, numa mudança da autopercepção, não é? Que passou de uma mentalidade ascética, é isso que todo mundo está já careca de saber, rígida, aquilo que o Ricardo Mariano já nos mostrou já no seu trabalho, para uma mentalidade afirmativa, digamos, dito no meio empresarial, proativa, de toda forma não conformista, às vezes até mesmo agressiva, em relação a conquistar o seu espaço, aos seus instrumentos de progresso e de melhoria da vida. Não é? É interessante que essa mesma mentalidade não conformista também tinha, na mesma época, nos anos 70 e 80, outra expressão religiosa de monta, que hoje muita gente talvez já vai tendendo a diminuir os efeitos pelo espaço, que era a teologia da libertação, que eram as milhares e milhares de comunidades de base conectadas com os movimentos políticos. Aí também havia uma mentalidade proativa, havia também um não conformismo, mas a matriz que conecta a compreensão teológica com a ação no mundo era completamente diferente, e isso talvez apareça ainda aqui na nossa conversa. Mas o que eu quero dizer é que o tema escolhido para esse debate, essa conversa nossa, é muito rico. Pentecostalismos e esfera pública.
e já botou pentecostalismos no plural, o que de fato corresponde à realidade. Quer dizer, vejam bem, o Brasil hoje se fala muito, e às vezes impropriamente, de diversidade religiosa e pluralismo religioso. Eu costumo reservar o conceito de pluralismo, como faz o Jim Beckford, para pluralismo religioso como um conceito político de uma sociedade a ser alcançada. Diversidade religiosa é a pluralidade de ofertas religiosas que nós temos, fenomenologicamente comprovada e experimentada e aferida por todos, e pluralismo religioso, uma plataforma política da convivência pacífica entre os fiéis de diferentes sistemas religiosos e simbólicos, que para nós ainda, dados os casos enormes de intolerância religiosa, ainda é algo a ser alcançado por uma plataforma política, inclusive, que envolve o Estado e uma atuação mais cuidadosa do Estado, nesses casos, principalmente de perseguição ou de intolerância religiosa. Mas vejamos. Então, o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, o Pierucci cobrava lá atrás, vocês estão falando de aumento da pluralidade, da diversidade religiosa, mas é a mesma matriz cristã, não é? A gente pode sim falar que a diversidade religiosa crescente no campo religioso brasileiro se dá principalmente por causa da diversificação interna do pentecostalismo, gerando pentecostalismos. Do ponto de vista sociológico, por exemplo, é algo impressionante a capacidade, a criatividade do pentecostalismo de satisfazer as necessidades e demandas espirituais, identitárias, por exemplo, de tantas classes diferentes, atender tantos nichos diferentes na população, não é? Quer dizer, temos igrejas hoje que, digamos, são para os gays, são para os jovens, são para os mais velhos, são para a classe média, são para negros. Isso é muito interessante porque também nos chama a atenção para uma capacidade, digamos assim, que geralmente nós não prestamos atenção, que é, principalmente quando partimos as nossas análises, partem da ação concertada e organizada das instituições religiosas, esquecendo que na outra ponta, os consumidores ou os fiéis, eles também se apropriam seletivamente de fragmentos, de pedaços, daquilo que lhes parece mais interessante. E eu acho que é isso que está acontecendo em velocidade espantosa hoje, quando eu digo da diversificação interna do pentecostalismo, principalmente brasileiro, provavelmente latino-americano. Por exemplo, um aluno meu já vai estudar no ano que vem uma apóstola, não vou citar o nome para também não ficar entrando em tanto detalhe aqui, não é? Mas uma apóstola em Salvador, na Bahia, que é se assim autodenomina, uma apóstola, uma pastora negra, que não tem nenhum problema de utilizar os atabaques do candomblé e outros tantos sinais e vestimentas também que vêm das religiões afro-brasileiras, está sincretizada fortemente com isso, e também, inclusive, com elementos judaicos. Significa, o pentecostalismo só existe no plural e nós não sabemos ainda que cara ele vai ter, porque é um processo, está em processo. Ora, e onde que o pentecostalismo mais se diversifica e mais cresce é justamente, como mostrou Paulo Barreira, nas periferias das grandes cidades, não é? Justamente aí também onde a clássica instituição no campo religioso brasileiro, a Igreja Católica, mais mostra uma presença muito frágil, não é? Ora, essa presença do pentecostalismo na esfera pública no Brasil, ela vai tão longe, ela é tão interessante que já se cunhou a expressão que eu utilizo, e outras pessoas também, de pentecostalismo popular. Eu passei boa parte da vida estudando o catolicismo popular,
mas hoje se pode falar de um pentecostalismo popular. Vejam só, tudo aquilo que um fiel da Congregação Cristã do Brasil, ou mesmo da AD, da Assembleia de Deus, nos anos 30, 40, mesmo o meu tio, tudo aquilo que era cultura brasileira era para ele algo, digamos, se não no demônio, pelo menos algo do mundo, algo que era impuro, né? Quer dizer, futebol, gosto pela festa, o esporte, o carnaval, a festa de São João, a quadrilha, até hoje, até mesmo o uso do álcool já não é mais tão, assim, digamos, uma marca tão forte de distinção entre os jovens evangélicos e outros, a tal ponto que o pentecostalismo vamos dizer, incorporou, fundiu, aí vem toda a questão da terminologia mais concreta desse processo de aculturação ou inculturação nas matrizes culturais do povo brasileiro. E isso, é claro, vai gerando mais diversificação interna ainda. Então, para que isso fosse possível, é preciso que as amarras internas ou as instâncias internas vamos dizer, de controle, que na igreja, na IURD, na igreja católica, são tão centralizados, são tão piramidais, do ponto de vista dos agentes religiosos, não fosse percebido assim. Então, há um processo de apropriação, nova geração de pastores e pastoras que se apropriam, que tomam emprestado capital simbólico, não é? Mesmo quando a gente toma a Assembleia de Deus, isso também todo mundo já fala isso, mas para mim é algo importante dizer, quer dizer, todo o capital positivo simbólico que o nome Assembleia de Deus tem, alguém pega e coloca depois um subtítulo, depois dos 2 pontos, e coloca Assembleia de Deus de Cristo bendito, ou da vitória em Cristo, ou o que seja. Não é? Esse pentecostalismo de sufixo, esse pentecostalismo de genitivos, não é? Ele está em profusão. Isso é muito importante porque se mostra também numa diferente presença na esfera pública. É claro que nós estamos acostumados com a presença forte do pentecostalismo, principalmente na esfera política, não é? Na esfera pública midiática, não é? Esses são os principais, e isso veio de desenvolvimentos que nós, com certeza, acompanhamos e durante esse ciclo de debates foram também tratados, não é? O problema aqui é que muitas vezes isso vai gerar, já está gerando, já estamos vivendo isso, essa profusão de pentecostalismos ou de evangélicos, gera um conflito pela propriedade ou pela reta qualificação do que significam, por exemplo, evangélicos. Na verdade, os pentecostais poucas vezes se chamam de pentecostais, se chamam sempre de evangélicos. Então, houve aí um processo, e está havendo diante dos nossos olhos, um processo de disputa pelo que significa ser evangélico, não é? Foi para mim que veio da tradição católica, foi uma surpresa uma vez quando um amigo pastor luterano disse, digamos, se referindo aos pentecostais, eles não são protestantes, não é? Aí eu vi essa coisa que me parece clara, se desenvolve cada vez mais, que o pentecostalismo está se tornando um quarto ramo do cristianismo. Quer dizer, se tornando independente da sua matriz protestante, é claro, sempre levando alguma coisa, mas me parece que esse é um desenvolvimento epocal também. Para mim seria o terceiro, quer dizer, esse de o pentecostalismo tornar-se uma expressão, digamos, própria, com características próprias do cristianismo ao lado do catolicismo, da ortodoxia e do protestantismo chamado clássico ou histórico. Vejam bem,
Aqui no Brasil, essa presença, portanto, que no começo é bastante tímida nas praças, nas pregações, que se avoluma nas igrejas e que vai ocupando o espaço urbano, justamente nos nós, nas grandes vias, onde se aglomeram as pessoas, né? Essa tática da IUD, por exemplo, de ocupar, não só dela, mas de ocupar os grandes núcleos de onde circulam milhares de pessoas, é essa mesma tática ou interesse se mostra hoje quando a gente vê o pentecostalismo, e aqui eu passo para a segunda grande transformação, na esfera política especificamente. Quando a gente fala hoje de religião e política, a gente já não pensa mais tanto na Igreja Católica ou talvez nos acordos de Lula com o Vaticano, não. A gente, no senso comum, todo mundo já está falando de algum pastor, de Malafaia, ou de qual igreja a esposa do presidente pertence, ou outras formas. Então, aqui tem uma mudança profunda feita da presença, e é claro que isso também autores como o Buriti, como a Magali, a Brenda Carranza, o Alexandre Brasil Fonseca, o Gedeon e tantos outros, Ricardo Mariano, o Saulo Batista, todos eles analisaram, e aqui não dá muito tempo no espaço que nós temos para repassar tudo isso. O que me parece é que agora, em muitos espaços públicos das cidades, principalmente das favelas ou periferias, há também uma presença agressiva e intolerante de grupos que se autodenominam pentecostais. Como eu disse, o termo, o qualificativo de evangélicos está sob iúdice, está sob debate, sob briga, disputa das diferentes interpretações. Mas essa presença, que até então era uma presença, digamos, perfeitamente pacífica, inclusive valendo-se de uma real vitimização por parte, seja das igrejas protestantes mais históricas ou clássicas, seja por parte da Igreja Católica e dos católicos, né, que no começo, de fato, digamos, inculcaram esse sofrimento simbólico sobre as minorias evangélicas ou pentecostais. Esse processo hoje ele é vivido duramente por aqueles que são vítimas dessa violência evangélica em muitos setores das periferias da cidade. O problema, ou a nova fase, o novo momento, é que o termo evangélico foi cooptado, foi sequestrado por setores das igrejas evangélicas, principalmente pentecostais, principalmente, mas não exclusivamente, que chamam agora, através da política ou da Marcha para Jesus ou de outros mega eventos midiáticos no espaço público, ou mesmo na política, convocam a formação ou a organização de uma nação evangélica, não é? Quer dizer, o que antes não aparecia, porque apareciam muito mais os clamores e os reclamos de grupos de interesses corporativos ou de diferentes igrejas para aparecer na esfera pública, agora vem essa cobrança, em nome da qual trabalha essa minoria encastelada no atual governo, que vem de grupos evangélicos e pentecostais bastante conhecidos, que se convoque, se forme, se apela a essa identidade de uma nação evangélica. Em nome dessa, digamos, da constituição desse ideal de união de todos os grupos e dos muitos pentecostalismos, aquele
denominador comum que uniria todos esses pentecostalismos, o fato de pertencer à nação evangélica, o capital positivo que vem dali é usado por esse grupo, esses grupos pequenos, de igrejas bastante particulares, que de fato ocuparam a esfera pública. Isso vem desde os muitos e muitos anos de ação sistemática, por exemplo, da Frente Parlamentar Evangélica, que, claro, também assumiram parcerias e aliança com setores da direita no Brasil, conservadores. Parece ser, então, em nome dessa pseudo-nação evangélica, o desejo de impor, a partir da ocupação de espaços no Estado, não é? A gente tinha, por exemplo, toda essa ojeriza que a gente vê até hoje em muitos setores conservadores em outros países, como, por exemplo, os ultra-ortodoxos em Israel, que combate o Estado como algo, uma instância inimiga. Agora, aqui, entre nós, não. Entre nós, houve, a partir desse lento tirocínio que começou aí com os 32 deputados e deputadas eleitos para a Constituinte de 1986, esse tirocínio que o Joanildo analisou muito bem de lá para cá, acumulou-se uma competência, um know-how, não é? Apropriou-se uma metodologia que é da política tradicional no Brasil. Então, nesse ponto tem razão o Saulo Batista, os pentecostais na política não são menos, digamos assim, democráticos do que os políticos tradicionais, não é? Quer dizer, a partir daí se acumulou, portanto, um cabedal de informações, de técnicas, que fez de muitas igrejas, digamos, nas palavras do Prandi, fábricas eleitorais, não é? Usinas eleitorais. Agora, tudo isso é investido em nome da imposição ao país inteiro, ao total da população, de uma pauta conservadora, moralizante, e, é claro, como também mostram diversos analistas, essa nova presença na política, na esfera política, que é parte da esfera pública, mas não se confunde totalmente com ela, quer dizer, o projeto de impor a todos a mesma pauta moralizante, mesmo que, para isso, essa nação evangélica se alie a forças que, na verdade, a dominam. Não é? Quer dizer, quem impõe o quadro geral da discussão não é a religião, são forças do mercado, bancada ruralista, os interesses do grande capital, a agenda ultraliberal. Não é? Essa constelação de fatores, nós não sabemos o que isso vai gerar, seja em termos de Brasil, agora mesmo tentando a gente sair dessa discussão absurda se devemos ou não ser vacinados pela uma vacina chinesa ou não, mas o fato é que os pentecostalismos não vão sair totalmente imunes desse processo. Não é? Esse casamento com o poder, assim como lá no passado, talvez não tão distante, aconteceu com a Igreja Católica, não vai trazer consequências profundas também para os pentecostalismos. Quer dizer, a esfera pública, e eu vou encerrando aqui, porque já talvez tenha passado do tempo, é a esfera das negociações. E as religiões podem até fazer cara feia, mas elas são especialistas em negociações simbólicas, né? E esse processo, como eu disse, não vai deixar o pentecostalismo imune. Mas também, durante todo esse processo, o próprio pentecostalismo gerou também possibilidades que, às vezes, mal a gente leva em conta, como, por exemplo, a própria existência da RELEP. Não é? Hoje, nós temos, dentro do pentecostalismo, coisa que, há não muito tempo atrás, não havia uma inteligência. Não é? Nós temos hoje intelectuais orgânicos, que professores, teólogos e tanto mais que no protestantismo clássico,
havia muitos, principalmente daqueles mais, digamos, de corte europeu e alemão, por exemplo, essa erudição. Mas esses intelectuais orgânicos também vão, de alguma forma, influenciar na nova cara a ser tomada pelos pentecostalismos. A nossa esperança é que também aí se incorpore uma teoria social crítica que conecte com as fontes teológicas e faça, digamos assim, gerar algo, uma percepção hermenêutica mais crítica e mais produtiva, mais coletiva e menos capitalista no sentido de louvação das vitórias do indivíduo, para passar para as conquistas do povo tão sofrido. Obrigado. Obrigado também, professor Alberto Moreira. E antes de iniciarmos o debate com o público, eu queria fazer um registro especial de agradecimento ao RELEP, em nome dos professores Davi Mesquiache de Oliveira e Moab César, e ao Observare, em nome dos professores Péricles Andrade e da professora Marina Corrêa, que organizaram tão bem esse evento e que a gente espera que no próximo ano, né, possa dar continuidade, né? Bom, algumas questões foram apresentadas aqui no chat, eu vou retomá-las agora. A primeira é do professor Gedeon Freire de Alencar, que junto com Samuel Valério, né, eles fazem uma contestação, professor Drancy, à generalização acerca do posicionamento do público evangélico em torno da candidatura do Collor, né? O professor diz o seguinte, Gedeon: todos pentecostais, apoiaram a eleição de Collor. Esse tipo de generalização não é válida. Diversos grupos o rejeitaram. Na época, ele estava em Fortaleza, e meu grupo e alguns outros não apoiaram Collor. Idem em outros lugares. Basta verificar as pesquisas de opinião da época. O Samuel Valério fala sobre generalizações serem sempre perigosas, né? Então, professor Drancy, se quiser fazer algum comentário acerca dessas réplicas, né? Por favor. Claro, o Gedeon tem razão. A generalização, toda ela sempre é perigosa. Quando a gente fala acerca de questões em torno do âmbito da religião, seja no âmbito da ciência, ou seja, é sempre um risco. Mas a minha colocação, ela foi no sentido de resgatar momentos que a gente identifica conflituoso, foi de grande debate no Brasil todo, o país se mobilizou, impressionante foi, de fato, e a gente viu, não é claro, posicionamentos desse tipo, tá certo, de apoio, evidentemente, a Collor, mas também, claro, como a gente tem visto nas eleições à frente, a participação diferenciadamente de posições como essas, seja a Collor, seja, por exemplo, a um Bolsonaro, como na última eleição. Né? A gente viu também posicionamentos dentro do próprio campo do evangelismo, dentro do próprio campo do pentecostalismo, ou até dos neopentecostais também, evidentemente, porque você tem, não é, de alguma maneira, um certo processo de que a gente poderia chamar diferenciada no campo do protestantismo no Brasil, numa linha mais crítica e mais, vamos dizer assim, libertária em termos da visão sobre o mundo, sobre a política. Então, é claro que não é uma generalização a cada eleição que a gente vê os evangélicos mais geral para isso, se posicionar sempre diante de uma candidatura conservadora ou não ou ultra-reacionária, qualquer coisa desse tipo assim. Mas tá certo, a generalização ela não ajuda, porque pensa, né, a pessoa pode pensar e assistir que acha que o neopentecostais todinho, tá certo, de repente se colocam diante de uma posição de forma única, né? Desculpe, na eleição, eu me citei de Collor, por exemplo, em que teve todo um debate da diferenciação dos números de votos em relação a Haddad, e já eu vi pessoas colocando, dizendo que a vitória por conta dos 11 milhões, e esses 11 milhões foi, de fato,
que vinha do campo do protestantismo, que vinha dos pentecostais. Pô, não é assim, evidentemente, que a banda toca. Não dá para classificar 11 milhões simplesmente buscando um segmento como responsável. Nesse sentido, de fato, não tínhamos como generalizar, evidentemente, um resultado como da última eleição, simplesmente do ponto de vista da participação das pessoas que têm seus pertencimentos religiosos, fortalecendo candidatura como essa que saiu como resultado na última reeleição de 18. O professor Péricles ele faz 2 comentários aqui. Eu queria fazer a leitura e deixar aberto ao comentário também dos professores. Ele questiona o seguinte: onde está a nossa suposta diversidade religiosa, como diria Pierucci? E também pergunta como essa diversidade pentecostal tem se refletido em tipologias de religião pública. Os professores, por favor, fiquem à vontade para comentar esses questionamentos do professor Péricles, né? Bom, eu falei sobre diversidade religiosa, ou para mim é mais diversificação interna do pentecostalismo, é claro. Eu já fiz a seguinte experiência, que quem olha de fora, por exemplo, alguém que está mais ligado com uma tradição pentecostal ou mesmo protestante, quando olha para a Igreja Católica e faz a sociologia do catolicismo, tem uma tendência a ter uma visão totalizante. Isso, eu já fiz isso como autocrítica para mim quando eu comecei meus estudos sobre o pentecostalismo. Então, parece que a Igreja Católica é um exército marchando sob o comando do Papa e seus generais, o bispo. Isso não existe. Isso não existe. Da mesma forma, não existe nas igrejas pentecostais, protestantes, clássicas ou históricas, como se queira, uma unidade ou uma uniformidade. Claro que não. Então, para mim, o que nós temos aí, isso está ligado talvez mais também com a natureza, a tradição teológica, aquilo que foi chamado o princípio de secessão dentro do protestantismo, é muito mais aberto a reclamos de independência frente a uma autoridade dogmática e mais aberto, inclusive, a ser apropriado em diversos contextos por indivíduos com mais diferentes causas. Então, eu vejo que aí tem um dinamismo, claro, na medida que essa diversificação ela vai gerar conflitos, porque também são grupos sociais, gênero, etc., onde nem todo mundo vai falar e está falando a mesmo interesse. Então, há uma esquerda dentro das igrejas pentecostais, Richard Shaw e toda a sua tradição, isso aí é pacífico, mas ainda é muito pequena, assim como dentro do catolicismo, dentro da Igreja Católica, a corrente da teologia da libertação, o chamado que o Michel Levy chama de cristianismo da libertação, também sempre nunca foi de todo mundo, mas teve um momento que teve uma expressão até bastante, numericamente, bastante impressionante. Quer dizer, esse movimento de diversificação interna gera consigo os seus conflitos justamente quando se trata, por exemplo, de plataformas políticas diferentes. E na medida em que, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, as igrejas em Belo Horizonte dos gays, ou as igrejas aqui em Goiânia de lésbicas, de outros setores, transgênero, queer, por exemplo, e outros, sem falar, por exemplo, as igrejas indígenas. As igrejas indígenas, boa parte dos Guarani, por exemplo, são pentecostais. Quer dizer, se lhes for concedido as condições para elaborar posições, reclamos próprios, que sejam teologicamente fundados, quer dizer, ou legitimados religiosamente, vão levar a conflitos também, porque os grupos dominantes também elaboram as suas visões políticas, digamos, e tentam ancorá-las em argumentos teológicos e religiosos. Quer dizer, e na medida que aí nós, por exemplo, quando um presidente diz publicamente que a Bíblia
tem mais autoridade do que a Constituição, e fala isso na função de presidente, eu fico pensando onde é que nós podemos chegar. Porque é claro que, do ponto de vista, e aí está a diferença entre esfera pública e privada, que não é absolutamente respeitada, né? Quer dizer, na medida eu posso até acreditar que, para mim, interiormente, a Bíblia possui uma autoridade muito maior, mas se eu fui eleito jurando fidelidade a uma Constituição e em público coloco um livro religioso por cima, imagine, poderíamos colocar o Alcorão, poderíamos o Rig Veda e qualquer outro livro religioso. Quer dizer, aí se mostra uma extrapolação, um absurdo. Então, não sei até que ponto os grupos que sequestraram o qualificativo evangélico hoje no poder e tentam falar hegemonicamente em nome de todos os, nem protestantes, dos evangélicos, da força dos grupos de oposição para desmascarar essa gente, não é? No fundo, hoje, o que se luta muito é uma questão de deslegitimação, da dificultação da reposição do consenso social, não é? Da dificultação, eu fico chocado, assim, assustado com que facilidade se reproduz o consentimento da população a um projeto que a destrói. A destrói diretamente na sua saúde, nas suas garantias trabalhistas. Até que ponto as igrejas, nós vamos tolerar que as igrejas falem, ou esses grupos falem em nosso nome? Eu conto que haja, talvez movimento, falando religiosamente, talvez movimentos proféticos que comecem a torpedear isso. É uma esperança mais do que uma constatação. Para finalizar, mais uma questão aqui do professor Samuel Valério. Ele questiona o professor Alberto, né? A imensidão populacional do campo pentecostal demonstra, entre outras coisas, que eles assumiram o espaço em que outros evangélicos não fizeram. Você entende que possa haver um crescimento das igrejas históricas como reação a esse fenômeno? Bom, como, digamos, pensando sociologicamente, eu creio que sim. Eu creio que sim. Acho que, veja, eu estou, como o Gedeon e todo mundo que está acompanhando, e todos nós, eu estou muito curioso com os novos dados do censo, que não foi realizado. Já é uma irresponsabilidade com o país, mas ok, não foi realizado. Por quê? O número dos que se declaram não sem religião. Se vai aumentar muito, como vai, porque, de fato, se nós caminhamos para como eu disse, infelizmente, os evangélicos, as igrejas, os evangélicos não vão sair imunes, não estão saindo imunes desse processo. Mesmo que estejam sendo violentados, porque tem, digamos assim, quem ocupou a hegemonia fala sem perguntar aos demais e violentando os demais que não concordam, etc. Não é? O meu temor é que aquilo que poderia está se tornando um pentecostalismo popular tolerante, simpático, que é capaz de dançar samba, que é capaz de fazer festa de São João, não é? Que isso seja, digamos assim, toda essa força simbólica, que, claro, as religiões fazem sempre isso, uma fagocitose, um sincretismo, que seja, digamos, comprometido pela descrença ou pela negativização progressiva do título evangélico, do nome, do qualificativo evangélico. E que cresçam, a partir daí, por exemplo, os que se declaram sem religião. Não é? Então, acho que o crescimento de algumas, por exemplo, isso serve muito, essa
essa crise toda, ou essa esculhambação em nome do evangélico, da nação evangélica, serve como fronteira simbólica bem clara para alguns dizer, isso nós não somos. Nós não temos nada a ver com essa gente aí. Então, a todo momento, a religião vive de recortar e refazer fronteiras simbólicas, senão não tem identidade. E eu acho que isso, as igrejas protestantes clássicas ou históricas, em algum momento, os luteranos, os presbiterianos, eu acho sim que, não vou dizer grande crescimento demográfico ou de membresia, mas talvez vai ajudar essa esculhambação que está aí a repor ou refazer, a repensar identidades próprias, inclusive teológicas e litúrgicas. Isso eu acho que sim. Bom, nós estamos já chegando agora ao final dessa última live, né, do Observar e Relep. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a professora Marina, professor Péricles, professor Davi, professor Moab, né, pela iniciativa da realização desse evento. Provavelmente a gente retorna logo no início do próximo ano aí com outras ações, né? E gostaria de deixar os professores Drance e Alberto também com um agradecimento, né, as palavras finais aí para o nosso encerramento. Bom, agradeço ao convite que me foi feito, não é? E foi um prazer estar aqui com vocês, com o Luiz, com o Alberto, e podendo refletir à luz do que foi proposto para nós. Claro que foram breves reflexões, mas que podem, evidentemente, serem aprofundadas na medida em que a gente segue no caminho dentro da perspectiva que a gente tem discutido. Acho que as lives que tivemos esse ano, pelo menos assisti algumas, evidentemente que elas formalizam um espaço importantíssimo de aprofundamento, não é, do que está na perspectiva do Relep. Só tenho mesmo que agradecer e, quem sabe, outras oportunidades pela frente, poder contar, poder participar, contribuir com essa rede. Eu também gostaria de agradecer muito ao simpático convite da rede. Eu acredito que vocês estão fazendo um excelente trabalho e, assim mesmo, é uma posição aberta, cientificamente aberta, sem, digamos, polícias ideológicas, né? E, ao mesmo tempo, também com uma preocupação de tornar fecunda a própria atuação do pensamento daqueles que pensam, daqueles que geram teorias e compreensões acerca dos grupos e comunidades aos quais estão ligados. E isso aparece, sim, mais cedo ou mais tarde, e isso mostra os seus frutos, principalmente quando esse esforço de intelecção que é feito aqui e é feito também no âmbito acadêmico e fora do âmbito acadêmico, quando ele está conectado com outras plataformas e uma preocupação comum pelo bem dos mais marginalizados, daqueles setores da população que mais sofrem injustiça. Então, também ganha como contribuição que as religiões já dão, como instâncias pedagógicas que são, para um país mais democrático. No fundo, as religiões e também os seus intelectuais, ou aqueles intelectuais que refletem sobre a religião, delineiam o tipo de país que querem. E aí a gente se encontra também, além das outras preocupações de ordem de pesquisa, nós encontramos também nessa preocupação pela cidadania. Eu acho que aí ainda temos um grande caminho que fazer, porque o nosso país hoje está vivendo, na minha avaliação, um risco muito grande aí talvez de uma fase bastante, pode ser até duradoura, de autoritarismo, quando não de nazifascismo.
Obrigado. Ok, gente, obrigado, então. Obrigado a Sim, Marina, obrigado ao Périx, pelo convite que nos foi feito. Muito bem. Ok, eu também agradeço aos professores a oportunidade, um prazer estar com vocês aqui e até as próximas lives no próximo ano. Um abraço, minha gente, até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado.